Mateus capítulo 5, verso 13 ao verso 16. Antes de fazer a leitura do texto, vamos orar ao Senhor pedindo sabedoria. Pai, graças te damos pela tua palavra que está aberta diante de nós. Ela é a tua revelação, ela é a tua palavra, ela é a verdade, e nós louvamos porque o Senhor tem se revelado a nós através dela, especialmente na pessoa do teu Filho Jesus. Pedimos a Deus que o Espírito Santo que inspirou esta palavra e que habita em nós, abra os nossos olhos, o nosso entendimento, para que possamos compreendê-la e aplicá-la no nosso viver diário, para que vivamos, ó Deus, felizes em comunhão contigo e testemunhando de Cristo aqui. E nós pedimos isso para a tua glória e para o nosso benefício. Pedimos também perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Nós oramos no nome bendito de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, hoje nós vamos iniciar uma nova série sobre as parábolas de Jesus no Evangelho de Mateus. E essa série é bem longa, pelo menos talvez 22 mensagens. Por isso eu vou dividi-la em duas partes. Vou pregar 11 mensagens, vou dar uma pausa, porque as 11 mensagens me levarão até aproximadamente ao mês de final de novembro. E darei a pausa para que tenhamos uma reflexão em dezembro, sobre o nascimento de Jesus, sobre o significado do Natal. E no ano que vem eu darei continuidade, se o Senhor Jesus não tiver vindo buscar a sua igreja, como ele falou em alguns dos textos de parábola. Se ele não tiver vindo nos buscar e eu estiver aqui ainda com vocês, se eu não tiver sido chamado à presença dele, eu irei continuar no ano que vem as outras 11 mensagens. Pelo menos isso é o que está no papel, na minha mente, O papel aceita tudo, talvez sejam mais, o Senhor é quem sabe. Mas eu queria refletir sobre as parábolas. Queria que você pudesse ler comigo, acompanhando. Irei ler de forma audível, você pode acompanhar de forma silenciosa. Mateus 5, verso 13 ao 16, diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com o que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Meus queridos, antes de começarmos a explicar esse texto, eu gostaria de falar um pouco sobre as parábolas, ou os ditos também, que parecem ou se assemelham a parábolas. Na verdade, essa série vai tratar, como falei, sobre esse recurso que Jesus utilizou. Jesus utilizou esse recurso que é bastante conhecido. Ele não inventou esse recurso de parábolas. Já existe no Antigo Testamento isso. No entanto, Jesus utilizou esse recurso com um propósito muito maior. As parábolas lá atrás geralmente explicavam algo. Eram formas meio que enigmáticas para explicar algo que precisava de um comentário depois, para que você pudesse compreender o significado da parábola. Jesus não, ele veio, utilizou desse recurso para nos revelar verdades eternas, verdades espirituais, verdades que falam do reino de Deus, verdades que falam sobre o domínio do Senhor, sobre o caráter de Deus, sobre o perdão, sobre salvação, sobre o ministério, sobre a vinda de Jesus novamente, quando ele vai voltar mais uma vez. As parábolas foram utilizadas para nos revelar mistérios que outrora estavam ocultos a nós. E Jesus usou desse recurso para comunicar essas verdades. Então elas são de grande valor para nós. Não são apenas histórias. Não são apenas comparações, metáforas. Elas são revelações de verdades eternas de Deus
para nós. E nós devemos estar atentos a isso. Geralmente a metáfora, a parábola é uma metáfora, ou seja, uma comparação. Jesus geralmente usa coisas que aconteciam na vida real. Por isso que ele fala do semeador. Por isso ele fala do pescador que lança a rede. Por isso ele fala, da mulher que perdeu uma moeda dentro de casa. Isso é uma coisa que pode acontecer. Por isso que ele fala também, muitas vezes, de coisas, por exemplo, o homem que tem uma vinha e ele arrenda essa vinha para outros. Ele fala de coisas da vida, do cotidiano dos seus ouvintes, que eles ao ouvirem, eles iriam entender a história. Eles iriam entender a comparação, o que a história está relatando. Um homem lançou a rede. Perceba que Jesus, ao falar sobre isso, Jesus não está querendo necessariamente dizer que o reino de Deus é uma rede. Ele está dizendo, o reino de Deus é semelhante. É para que haja uma símile, uma comparação, uma ideia que você possa pelo menos associar. E todo mundo que ouvisse isso, iria ter bem claro nos seus ouvidos, na sua mente, uma comparação real, palpável e visível. No entanto, o significado da parábola muitas vezes não é claro. Na verdade, Jesus falou em parábolas e algumas vezes seus próprios discípulos não entenderam. Presta atenção, abra sua Bíblia em Mateus. Nós vamos voltar para Mateus 5. Mas eu quero que vocês entendam por que Jesus fala em parábolas. Algumas pessoas vão dizer que Jesus fala em parábolas para que tornar a verdade mais acessível. Isso é um equívoco. Ele não usa parábolas para isso. Pelo contrário, Mateus 13, verso 10, diz assim: e acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe, por que lhe falas por parábolas? Por que o Senhor usa parábolas? Eles não estão entendendo. Eles entenderam a história. Eles entenderam, por exemplo, aqui a parábola do semeador. Eles entenderam que um homem saiu, foi no caminho, aí um pouco da semente caiu na estrada, o outro caiu entre um solo rochoso, o outro caiu entre espinhos, e o outro caiu num solo fértil. Isso eles entenderam. Mas o que é que isso significa? Qual o significado espiritual disso? Qual é a verdade do reino que Jesus está comunicando? Qual é o princípio eterno que existe nessa história? Isso não fica claro na parábola. Por isso que muitas e muitas vezes Jesus tinha que chamar seus discípulos, vem cá, eu vou explicar para vocês agora. E aí nós passamos a entender as parábolas porque Jesus explica. A gente acha que parábola é fácil de ouvir e de entender porque nós temos os comentários na Bíblia. Jesus explicou as parábolas. Jesus explicou o que é que ele queria dizer. Então para nós é fácil. Mas para aqueles que ouviram, muitos deles entenderam apenas a história, mas não o que ela significava. E o significado da parábola é o mais importante, porque ali é onde está o valor eterno dela, ali onde está a verdade eterna, onde nós devemos sustentar a nossa fé, a nossa conduta, a nossa prática. Veja que quando os discípulos perguntaram a Jesus, por que falas em parábolas? Jesus acabara de contar uma, e eles perguntaram isso. Na verdade, eles estão perguntando porque eles não entenderam. E no verso 13, em diante, até o verso 15, Jesus vai responder por quê. Jesus diz, por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, ouvindo, não ouvem nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido,
e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam. E eu os cure. Jesus conta parábolas, meus irmãos, para que os mistérios do reino, os mistérios da eternidade, possam ser revelados. Mas também aqueles que têm os seus corações endurecidos, eles não terão acesso a essas verdades. Aqueles que rejeitam, aqueles que não aceitam a Jesus, eles não entendem os significados da parábola. Por isso que nós que somos crentes em Cristo, deveríamos dar muito valor às parábolas, porque elas são revelações de Deus para nós. Deus não contou parábolas por meio de Cristo, através de Cristo, para que aqueles que endurecem os seus corações se convertam. Mas para aqueles que creem, entendam aquilo que Ele está dizendo. E mesmo assim, precisava-se que Cristo explicasse, porque a parábola por si só era um pouco complicada, até para os discípulos, como nós vimos. Por que o Senhor fala em parábolas? Se você abrir sua Bíblia, em Marcos, capítulo 4, os discípulos não entenderam. É a mesma parábola, a parábola do semeador, que nós vimos lá em Mateus 13, a pergunta. Foi nesse mesmo contexto que os discípulos fizeram a pergunta. Mas só que Jesus agora, no verso 11 ao 13, ele diz assim: e ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Vós quem? Os discípulos. A vocês é dado conhecer os mistérios. Mas aos outros que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam. E ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: não percebeis essa parábola? Lembre que lá em Mateus 13 os discípulos perguntaram: por que você está falando? A gente não entende parábolas. Vocês não entendem essa parábola? Como, pois, entendereis todas as outras parábolas? Aí Jesus, do verso 14 em diante, ele começa a explicar o semeador, quem é, o que é a semente, o que é o solo e qual é o significado maior da parábola. Só depois, quando ele explica, é que os discípulos sabem. E nós hoje temos essas explicações e podemos extrair princípios dessas parábolas, princípios eternos. Então as parábolas são de profundo valor para nós que somos crentes em Cristo Jesus. Bem, quando a gente for estudar parábola, você pode talvez se estimular, e eu gostaria que você fizesse isso. Comece a ler parábolas. Leia os evangelhos. Faça um desafio para você. Eu vou pregar 11 mensagens aproximadamente daqui para o final do ano. Quero fazer um desafio, quero saber se você topa. Leia os 4 evangelhos. Lá tem um monte de parábolas. Então você vai conhecer as parábolas antes de que eu as exponha. Certo? Você vai saber das histórias antes que eu venha expô-las aqui no púlpito. Então, gostaria de saber se no final do culto alguém vai aceitar esse desafio, porque daqui para o final do ano eu vou cobrar você. Leia os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. É uma aplicação prática para você conhecer as parábolas, certo? Mas ao conhecer as parábolas e ao lê-las e estudá-las, eu gostaria de esclarecer alguns princípios. Quando a gente estuda parábolas, a gente deve lembrar o seguinte, certo? Que existem as parábolas que são comparações que Jesus faz, como a parábola do semeador. Existem outras parábolas que são apenas ditos, mais curtos, mas que também são chamados de parábolas. Mas independente delas, quando você for estudar, você deve levar em consideração alguns princípios. Primeiro, toda vez que Jesus conta uma parábola, a parábola geralmente só tem um princípio para que você aprenda. Jesus quer comunicar uma verdade para você. Jesus quer
transmitir um ensinamento, uma verdade eterna para nós. Então a gente não precisa ficar se apegando a cada detalhe. Olha, isso aqui significa isso aqui significa aquilo outro. Isso foi um erro. Isso leva a igreja a alegorizar. E na alegoria, o intérprete é quem dá o sentido, não é mais o autor. Aí você, por exemplo, Agostinho de Hipona, certo? Não é o pastor Augustinho da igreja lá de Carpina, é Agostinho de Hipona, que é um dos pais da igreja. Lá na parábola do bom samaritano, aí ele começa a dizer, né? Caminham para Jerusalém. Jerusalém é a Jerusalém celeste. O samaritano, né, é o homem que caminha no seu pecado. Aí o azeite que foi dado a ele para sarar as feridas é a unção do Espírito Santo e o batismo. Tem um jumentinho na história, e para mim essa parte é pior. Ele diz que o jumentinho representa a carne da humilhação de Jesus. Então aí ele vai querer dar significado a cada coisa que aparece na parábola. Isso é errado. Jesus não quer isso, ele quer explicar para você uma verdade. E geralmente, ele deixa clara qual é a verdade quando ele explica a parábola. Tá bom? Então, ela geralmente tem um significado. O contexto onde Jesus está contando a parábola é importante, ele nos comunica. Porque às vezes a parábola está sendo contada para responder alguma coisa. E aquela coisa que ele está respondendo nos ajuda a entender a parábola. Nós devemos também levar em consideração o que Jesus já falou sobre aquele assunto e o que os apóstolos falaram também. E por último, certo? Nós devemos dar atenção às explicações que o próprio Jesus deu às parábolas. Tá certo? Então, diante disso, eu gostaria de hoje refletir um pouco com vocês sobre essa metáfora. Não tem aqui o nome parábola, mas isso é uma metáfora e a gente poderia tentar também classificar como sendo uma parábola. Jesus está comparando coisas, certo? E aí, eu gostaria de refletir com vocês hoje. A mensagem de hoje vai ser sendo sal e sendo luz. Meus queridos, antes da gente entrar no significado, vamos aplicar esses princípios que eu acabei de dizer para vocês. Vamos tentar entender. Aqui Jesus não explica essa comparação, mas o contexto nos ajuda a entender isso. Mateus capítulo 5, Jesus iniciou o quê? O sermão do monte, ou o sermão da montanha. E Jesus começa falando das bem-aventuranças. E ele começou a falar para a multidão e para os seus discípulos que aqueles que seguem a Cristo, aqueles que são discípulos dele, aqueles que colocam a fé em Jesus, eles são bem-aventurados, ou eles são felizes, eles são pessoas felizadas, eles são pessoas alegres, não no sentido de andar com um sorriso de orelha a orelha, todo momento, em cada circunstância, mas eles estão felizes porque eles têm comunhão com Deus. E ele começa a mostrar aqui. Só que no final das bem-aventuranças, Jesus fala de duas que você não gosta. Quais são? As duas últimas. Veja o que é que Jesus disse no verso 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o quê? O reino de Deus. Jesus está dizendo, vocês vão ser felizes quando vierem perseguição sobre vocês. Quando vier a perseguição, louvem. E Jesus disse ainda no verso 11, bem-aventurados sois, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra a vós por minha causa. Verso 12, exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Jesus está falando que nós somos o que? Bem-aventurados, felizes. Está claro? E Jesus está dizendo que o mundo vai fazer o que com esses bem-aventurados? Persegui-los. Está claro para vocês, não está? Esse é o contexto. Agora Jesus vai dizer, do verso 13 em diante, o que esses bem-aventurados,
O que esses felizardos, o que esses homens e mulheres alegres com a comunhão que têm com Deus e que vão ser perseguidos pelo mundo, como é que eles devem se relacionar com o mundo? Até o versículo 12, Jesus falou: o mundo perseguirá aqueles que são felizes em mim. Agora no verso 13 a 16, Jesus diz: esses que são felizes em mim, que vão ser perseguidos pelo mundo, como eles se relacionam com esse mundo? Porque lembre, crente não é extraterrestre. Você não é alienígena. Você não tem uma casinha em Marte para viver longe do mundo. Jesus, na sua oração sacerdotal, lá em João, capítulo 17, ele disse assim: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Jesus está dizendo, o propósito para você não é sair daqui. Não é deixar esse mundo. Nós vamos conviver num mundo que está cheio de pecado, e que esse mundo cheio de pecado, que não ama Deus, que está no maligno, que detesta Cristo, vai nos perseguir, mas nós devemos ainda assim ter uma relação com esse mundo. Isso é uma coisa muito séria. Se eu pudesse viver... Então Jesus está criticando aquele isolamento. Vou viver no monastério, vou fazer uma comunidadezinha só de crentezinho, certo? Aí para lá vai quem? Vai o crente mentiroso, vai o crente ladrão, aí vai um bocado de gentezinha assim, né? Aí você vai ver comunidadezinha de crente. Jesus não quer isso. Como Jesus também não quer. Já que eu estou aqui, vou deitar e rolar, né? Todo mundo peca, todo mundo pinta e borda, tem um jeitinho brasileiro, todo mundo faz isso, né? Vou fazer isso também. Também Jesus não quer o mundanismo. Jesus não quer que você seja isolado desse mundo, porque ele mesmo disse, não quero que, Pai, não peço que os tire do mundo. Como também ele não quer que você seja do mundo. Porque ele disse também na oração sacerdotal, estes meus discípulos, eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Então nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Então um crente que vive lá, vou para as cordilheiras do Himalaia, vou lá para o Tibete, vou lá ficar com aqueles monges que tem um monastério lá que você só pode falar uma palavra de 5 em 5 anos. Você lembra daquela ilustração, né? Do irmão João, né? Aí você fica lá, sentado, não acontece nada fora. Jesus não quer isso. Como também Jesus não quer, sabe, né? Tá tendo ali aquela balada, aquela coisa. Todo o carnaval tem o que? Tem galo, né? Aí o cara me segura Jesus, senão eu vou também, né? Jesus não quer isso também. Não é o mudanismo. Jesus quer que sejamos sal e luz. Vamos olhar o que é sal e luz. Então, dentro desse contexto, ser sal e luz, primeira coisa, é ser diferente do mundo. Ser sal e ser luz, Jesus estava usando elementos diferentes, mas para comunicar a mesma verdade. É você ser diferente do que o mundo é. O mundo não é sal e o mundo também não é luz. Pelo contrário. O mundo está apodrecendo e o mundo está em trevas. Mas nós somos sal nesse mundo, nós somos luz nesse mundo. Então, vamos olhar aqui. Jesus, no tempo dele, o sal, ele não era um sal... Por que Jesus disse que nós somos o sal? Na época de Jesus era muito fácil encontrar sal. Lá no Mar Morto tem muito sal. E o sal era obtido pela evaporação, certo? Só que não era um sal puro como é o nosso. O nosso sal praticamente não tem validade. É uma coisa quase que perpétua, certo? Porque é um sal purificado mesmo. Não tem nenhum outro minério, nada que venha trazer impureza. Não tem nada disso. Só que naquela época não. Quando ele começava a ficar mais umedecido, ele iria adquirir uns outros elementos e ele ia perder o sabor, ele ia ficar insípido. Ele ia ficar sem a sua função. Qual era a função que o sal tinha naquela época?
tinha a função de salgar também, mas havia uma outra função muito mais importante: conservar, evitar que o processo de putrefação, certo, avançasse. Então, o que é que o pessoal fazia muito? Carne de sol existe por causa disso, né, gente? Que coisa boa, né? Carne de sol. Eu amo carne de sol. Quando você estiver fazendo na sua casa, lembre de mim. E se estiver perto do almoço ou do jantar, me chame que eu vou para lá. Mas é uma delícia, né? Carne de sol, né? É para quê? Para evitar. E existe a nossa carne de sol. É interessante, nós aqui do Nordeste, antes da televisão, antes da geladeira, antes dessas coisas, principalmente o sertanejo, nós estamos um pouco distante dos nossos irmãos sertanejos, geograficamente. Mas eles levavam, né, sal e a carne, salgava, colocava lá no varal, lá no sol, para que ela pudesse ser levada para uma jornada muito longa e ela não apodrecesse. Né? O pessoal lá em Minas também, os nossos irmãos mineiros, também fazem isso lá, né? Os mineiros. Eles fazem isso lá também no interior, porque é para evitar que a carne se apodreça. E Jesus está dizendo: vocês são sal. Vocês devem estar no mundo, mas vocês devem agir no mundo, testemunhando do Evangelho, por meio da sua vida, por meio do seu testemunho pessoal. Vocês devem estar nesse mundo, inclusive orando por este mundo, para que ele não entre no estado pior de putrefação. Jesus não está dizendo que o mundo é bom, pelo contrário, o mundo é mau, mas ele não está pior. O mundo não está numa situação muito mais avançada de corrupção, de destruição, por causa da igreja do Senhor Jesus. É essa igreja que testemunha do Evangelho. É essa igreja que compartilha dos princípios de Cristo. É essa igreja que ora pelas autoridades constituídas. É essa igreja que intercede pela sociedade que está em caos, dominada, escravizada pelo pecado, e onde o diabo tem cirandado para destruir vidas. É esse mundo que é alvo de nossas orações. Ele não está pior por causa da presença da igreja. Só Deus saberia qual seria o estado desse mundo se nós não estivéssemos aqui. Provavelmente a humanidade estaria extinta. É a presença da igreja, do corpo de Cristo, que faz com que esse mundo não entre no estado de putrefação maior. Ele é corrompido, mas o sal faz com que essa corrupção ela se torne mais lenta. Meus irmãos, mas quando o sal não salgava, quando ele adquiria algum tipo de impureza, ele não prestava mais para proteger a carne, não dava mais sabor. O que é que ele faria? O que é que o proprietário ia fazer? Ele não ia jogar o sal na plantação, porque ia tornar aquele terreno estéril, certo? Ele não ia mais produzir. Então ele fazia o seguinte: lá na casa dele, no fundo da casa ou lá na frente, ele ia misturar o sal com a terra, para fazer tipo um pisozinho assim, onde o pessoal ia brincar, ia guardar, ia pisar lá. Por isso que ele diz: não serve para ser lançado fora e pisado pelos homens. O que é que Jesus está dizendo? Se você é sal, haja como sal, porque do contrário, você não está vivendo de acordo com a sua fé, e a sua palavra, seu testemunho, não vale mais nada. Muitas pessoas nunca leram a Bíblia, mas elas, lá no mundo, constantemente leem os nossos atos e como nós agimos. Se você é sal, haja como tal. Testemunhe do Evangelho de Jesus em todas as esferas da sua vida, onde você estiver inserido, na escola, trabalho, universidade, na vizinhança, nos seus relacionamentos interpessoais. Jesus não permita que nada faça com que você perca a sua essência, a sua função básica. Mas o que nós vemos, meus irmãos, no Brasil, é uma igreja que cada vez mais tem se mundanizado.
É uma igreja onde o jeitinho tem tomado conta. É uma igreja onde as pessoas vêm no culto domingo, levanta a mão, chora, se possível carrega banco na cabeça, dá glória a Deus, estrelinha, marcha, faz de tudo. Na segunda-feira está lá sonegando imposto, está mentindo para receber promoção, está passando a perna nos outros, agindo, falando mal, certo? Com malícia. Isso não é testemunho do evangelho, isso não é ser sal. Isso não impede que o mundo se corrompa. Pelo contrário. Isso mostra que você perdeu a sua função. Isso mostra que seu testemunho não tem mais valor para o mundo. Isso mostra que o mundo vai pisar em cima de você. E eles começam pisando, sabe como? Fulano? Crente? Se ele for crente, eu já estou no céu. Fulano é nada, rapaz. Aquilo é um crente safado. É assim que o pessoal diz. Passa aqui da paz do Senhor, mas tu sabe o que é que ele faz no outro dia em casa? Eu sou o vizinho dele, eu é que sei. O mundo começa a pisar você. E você começa a ser motivo de escárnio, chacota. O evangelho está sendo chacotado por sua causa. O que você é? Sal? Então haja como tal. Lembre-se, eles estão lendo a sua vida. A outra comparação que Jesus faz é de luz. Quanto ao sal ainda, deixe-me falar algo. É interessante, o sal age de forma meio que invisível. Não sei se vocês percebem. Depois que a carne está lá salgada, às vezes você não consegue nem ver, se não for sal grosso, é claro, né? Você não vai conseguir ver a presença do sal. Mas você sabe que a carne vai ser conservada. Por exemplo, quando a gente mistura no fermento o sal para fazer pão, né? Se você for fazer pão em casa, certo? Aquele pão bem suculento, não me chame, eu estou perdendo peso, tá? Não. Se for com sal grosso é que você não me chama mesmo. Jesus viu provavelmente muita gente misturar sal no fermento. E é interessante, o sal no fermento, depois que ele é misturado e é levado, você não vê o sal no pão. Mas você sabe quando o pão não tem sal e quando ele está salgado demais, não sabe? Quando você mistura no bolo, depois você vai provar. Você quando faz um bolo lá, tal, aí você errou a mão, né? Eita, errei a mão lá. Você errou a mão não, rapaz. Você colocou, foi 1 quilo de sal, você quer matar o seu marido, alguma coisa desse tipo. Quer que ele bata a biela logo na primeira fatia do bolo, né? É uma pedra de sal. Jesus viu provavelmente muita gente usando sal nesses elementos. Mas quando as pessoas comiam, eles sabiam que ali tinha sal por causa do sabor. Às vezes o sal é invisível. Às vezes ninguém está nem sequer falando de você, ou está necessariamente citando o seu nome. O mundo não reconhece. Presta atenção. O mundo, isso aqui é um fato, ele não reconhece a contribuição da igreja. Ele só quer perseguir a igreja. Você sabia que muitos valores das nossas constituições são oriundos de princípios bíblicos? O mundo não reconhece isso. Mas quando esses princípios foram estabelecidos, é porque as pessoas ainda estavam sendo contagiadas pelo sal. A Europa é um país, um continente praticamente secularizado, pós-cristão. Mas nas suas constituições ainda existe muito do que foi um período de sal. Mas eles não aceitam isso, pelo contrário, querem criar leis agora que vão de encontro. Eles não reconhecem os valores, os avanços, as conquistas. O sal muitas vezes vai agir assim de uma forma invisível. Não é necessariamente para ser visto, mas é para evitar o sabor e para evitar que as coisas apodreçam. Ser luz. No tempo de Jesus, né, tinha se usado muito
não existe energia elétrica, uma lâmpadazinha que parecia talvez... Vocês lembram daquela do desenho do Aladim, né? Aquela lâmpadazinha do gênio, né? É mais ou menos parecido com aquilo, só que uns 14 centímetros mais ou menos. E ali havia 2 furinhos, um para colocar o óleo e outro para passar o ar, para que o fogo fosse continuamente alimentado, né, pelo oxigênio. E a chama saía. Ou seja, era algo muito primitivo. O candeeiro da gente é um poste, talvez, para essa lâmpada. O que é que o cara ia fazer? Ele acendia. Para quê? Para que à noite, principalmente, as trevas fossem dissipadas. E quando alguém acendia uma lâmpadazinha daquela, ele não andava e colocava, por exemplo, aqui, suponhamos que toda essa sala tivesse a noite escura, e eu colocaria aqui dentro de um compartimento nesse púlpito. É esse o uso que a gente faz uma vela à noite? Não. A gente geralmente colocaria no lugar de estar. Quando falta energia na sua casa, você acende uma vela e coloca debaixo da mesa? Você não faz isso. Você coloca onde? Num lugar de destaque, para que ela possa, com sua luz, se espalhar e tirar as trevas daquele ambiente. Então a gente coloca em cima da mesa, a gente bota em cima da geladeira, né? Faltar luz não é mais tão comum, né? Mas teve um período no passado que às vezes faltava com uma certa frequência, sei lá, umas 2 vezes no mês. Aí você tinha que fazer isso, né? Você colocava lá. Jesus está dizendo o seguinte: a igreja é luz. Você, como discípulo de Cristo, é luz. E aqui, do contrário do sal, que às vezes age de forma invisível, Jesus está mostrando uma outra característica. Nós devemos estar presentes. Mas não presentes para nos contaminar com o mundo, como já disse, mas sim para mostrar a luz de Cristo para esse mundo. Meus irmãos, e é interessante que a luz que você mostra não é sua. A luz que você mostra não provém de você, provém de Cristo. Ele é a luz do mundo. Ele disse lá em João 8,12: eu sou a luz do mundo. Então, ser luz é refletir Cristo na sociedade, no mundo onde nós estamos. Pergunto, onde você trabalha, as pessoas sabem que você é crente? Ou você é o crente 007? Ninguém sabe da sua conversão. E quando as pessoas querem, você é crente. Não, eu vou na igreja assim com certa frequência. As pessoas que sabem que vocês são crentes, escutam palavras de sabedoria de você. Só, Deus diz isso. A palavra de Deus diz isso. Não, pastor, se eu disser isso, elas não vão gostar. Você não está sendo luz. Vocês não estão mostrando a sabedoria de Cristo, a luz de Cristo para o mundo. E se eles não vão gostar de você, lembre-se, você é bem-aventurado, alegre-se. Porque Jesus disse: o mundo não me ama. Disse para os seus discípulos no Evangelho de João: eles também não vão amar vocês. Eles não me amam, assim como eles não me amam, eles não vão amar vocês. Então fique certo, o mundo não vai lhe amar se você for discípulo de Jesus. Jesus não chama você para ser o cara, certo, queridinho no mundo. Pelo contrário, Ele está chamando você para denunciar o pecado e a morte do mundo. E o mundo não quer ouvir isso. Ele vai perseguir, ele tem perseguido. Satanás, que tem cegado o entendimento dessas pessoas, tem usado essas pessoas para perseguir a igreja. Quantos mártires foram mortos? Vá na China, vá na Coreia do Norte, vá no norte da África. Veja como a igreja tem sido perseguida. Muitos são mortos. Mas eles não são mortos, não é porque eles torcem por um time diferente do seu, ou porque eles têm uma preferência de política diferente da sua. São mortos porque eles são luz. São mortos porque, ao serem confrontados se são cristãos ou não, eles preferem morrer do que viverem sem Cristo. Preferem afirmar a Cristo sabendo que morrerão, do que viverem negando a Cristo. A igreja é luz. Saiba,
Se você é luz, você tem que se apresentar para esse mundo. Como é que o mundo vai ver a luz? O que é a nossa luz? Veja no verso 16, Jesus explicou o que é a luz. Ele diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Que luz é essa? O que é que vai resplandecer? Para que vejam as vossas boas obras. É a nossa maneira de viver. A nossa luz é testemunhar de Cristo no nosso modo de viver. Meus irmãos, eu tenho algumas implicações para nós nessa manhã. Eu queria que você pudesse sair daqui. Essa metáfora que Jesus contou de sal e luz, ela tem algumas implicações para mim e para você. Vou selecionar algumas. Primeira, há uma diferença entre aqueles que pertencem ao mundo, que está em trevas, que está em estado de putrefação, e aqueles que estão em Cristo. O mundo não tem esperança da salvação e está debaixo da condenação. Nós, os crentes, somos bem-aventurados. E apesar de sermos perseguidos pelo mundo, com o nosso testemunho, nós estamos, na verdade, impedindo uma maior deterioração desse mundo. Você já pensou nisso? Você é diferente do mundo. Você não é igual. Para agora, analise a sua vida. Em que é que você tem parecido com o mundo? Se você tem alguma coisa de semelhança com o mundo, deixa eu dizer para você, meu irmão. Deixe isso hoje. Isso está impedindo que você seja sal. Segundo, nós não podemos viver num mundo, certo? Nem tampouco isolado dele. Devemos fazer brilhar a nossa luz por meio do nosso viver diário. Você, eu estou parecendo com o mundo, então eu vou parar de me relacionar com essas pessoas do mundo. Não, você vai confessar o seu pecado, vai se revestir de Cristo e vai para esse mundo para anunciar o Cristo. É ser luz no mundo. No seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, onde quer que você esteja. Isso tem implicação mais. O nosso testemunho deve ser condizente com a fé que nós professamos. Tem muita gente, a igreja brasileira é uma igreja de fé nominal praticamente hoje. Deixa eu dizer uma coisa para você, se você está me ouvindo agora, e sua fé não condiz, sua prática não condiz com a fé que você tem, Deus está mandando você nessa manhã, por meio da sua palavra, se você é um filho ou uma filha de Deus, lembre-se, o seu testemunho tem que estar alinhado com a fé nele, em Cristo. O que você vive não é evangelho de outra forma. Se você vive um testemunho diferente da fé bíblica que você diz professar, isso não é evangelho. Não espere a bênção e a aprovação de Deus. E quando as consequências do seu pecado vierem, não diga que é provação. Reconheça a sua rebeldia. Não culpe a Deus. Você é responsável pelo seu pecado e pela sua forma de viver pecaminosa. Viva de acordo com o Evangelho. Jesus falou daqueles que diziam ser sal e não eram sal. Jesus não foi nem um pouco dócil com eles. Pelo contrário, chamou-os de hipócritas. Não vivam a hipocrisia. O Evangelho não somente aponta o seu pecado, mas ele também lhe dá esperança, por meio da confissão, do arrependimento e do revestimento em Cristo, de que você seja perdoado
e tenham um novo viver diante de Cristo. Jesus não dá um chute e escanteia. Pelo contrário, ele aponta seu pecado, mas ele diz: venha até mim. Eu posso transformar a sua vida. Eu posso fazer com que você tenha um testemunho muito melhor do que você tem. Como anda a sua vida? Você é sal e luz? Essa é uma pergunta que só você pode responder. Queira Deus que você possa refletir durante sua semana. Pense. Pegue um papel. Queria até estimular você a trazer papel e caneta para a igreja, para o culto. Anotar a mensagem. Em que você tem parecido com o mundo? Em que áreas da sua vida? Lembre-se, se há alguma área da sua vida em que você parece com o mundo, na forma de falar, no jeitinho que você tem para resolver suas coisas, na forma que você tem, talvez, de desenvolver seus relacionamentos, se tem alguma coisa parecida com o mundo, você deve lembrar, se você de fato é um crente em Cristo Jesus, você deve ser sal. E se você está parecendo com o mundo, você se está se tornando insípido. Você para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Disse Jesus. Não fui eu. Foi o próprio Deus que falou isso para você e para mim. Curvemos nossa cabeça, oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós só podemos ser sal e luz pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Se não for o Senhor e a tua intervenção, Senhor, nós com certeza seríamos igual ao mundo, estaríamos apodrecendo, estaríamos mortos em deterioração. Não haveria esperança a parte de Cristo para nós. Mas aprove o Senhor nos salvar, nos redimir, nos vivificar, nos dar nova vida e nos fazer agora, Deus, agentes de preservação desse mundo que jaz no maligno, desse mundo que não nos ama, desse mundo que nos odeia, desse mundo que nos persegue. E eu quero pedir que no nome de Jesus, essa igreja possa ser sal e luz. Senhor, traga pelo teu Espírito a nossa mente, ao nosso coração, onde nós precisamos nos arrepender. E onde nós precisamos agir como sal e luz e não temos agido. Perdoe, Senhor, o nosso pecado. Nos conduz à santidade. Que o nosso testemunho condiga com a fé que dizemos. Que ao testemunharmos com os nossos atos, as pessoas possam até olhar para nós, e até mesmo sem saber que somos discípulos de Jesus, elas possam se inquietar e dizer: você é crente? E nós possamos perguntar por quê? Elas: porque eu tenho visto o seu modo de viver, você parece com Jesus. Ó Deus, nos livre da hipocrisia, do mundanismo, nos livre do pecado, Senhor. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém.